teve algumas atualizações da minha ficha de treino. Eu ainda faço treinos que são intervalados e eu tenho aumentado a quantidade de km nesses treinos. Pela primeira vez hoje eu vou estar fazendo um de 6 km, coisa que eu aprendi aqui agora, não aqui agora, né, mas esses últimos dias de treino, é que a minha percepção de esforço melhorou bastante. Então consigo, de certa forma, dopar o quanto de energia eu gasto para cada coisa que eu faço. Eu acho que isso ajuda bastante na hora do treino e principalmente na hora da prova. Eu vou fazer uma prova de 5 km e aí eu tenho muito receio de quebrar, assim, de sair gastando muita energia e aí quando chegar no quarto pro quinto já não tem mais nenhuma força para terminar a prova. Então esses treinos intervalados me ajudam a ter muita noção, assim, do quanto que eu posso variar no meu pace, né? Como é uma média ali entre 6 e 6,50, eu consigo ficar mais ou menos 6,30. Se eu forçar um pouco mais assim, eu consigo até fazer 6,20, 6,15, mas aí eu começo a ficar bem cansado mesmo. Mas é um teste, todo treino é um teste e eu vou testar. E aí eu vou trazendo pra vocês aqui como é que foi durante o treino de hoje. E tá um sol assim, inúmeras coisas, gente, acordei atrasado, o celular tava descarregado, e aí vai ter que fazer o que tem. Primeiro KM deu 6,26, tentando manter isso até o final. Meu Deus, será que vai dar? Não sei. Vambora. Percepção de esforço ok. Vamos ver para os próximos 4 km como é que eu vou desenvolver. Agora para os últimos 2. Vamos ver como é que vai sair. Tá indo bem, tá indo bem. Já terminei a corrida, já estou em casa. Foi meus primeiros 6 km. Não é que eu achei que eu não conseguiria fazer, mas foi um desafio legal, foi interessante também. Os meus treinos, eles têm sido treinos leves e intervalados. Antes eu fazia, por exemplo, corria 500 metros, descansava 1 minuto. Agora eu tô correndo 2 km, descanso 1 minuto, às vezes 2,5 km, descanso 1 minuto, até completar o treino do dia. Eu tinha uma grande dificuldade, e ainda tenho de certa forma, onde eu consigo regrar isso melhor para que eu consiga ter um melhor desempenho durante todo o treino. E principalmente quando eu for fazer uma prova, que inclusive no dia 23 de março eu vou fazer meus primeiros 5 km de uma prova aqui da minha cidade. E assim, é a minha primeira prova, eu acho que eu preciso pegar leve comigo mesmo. Tô olhando aqui para frente porque eu abri o Strava pelo navegador e eu queria conferir com vocês alguns dados do treino de hoje. Eu corri 6 km, como eu já disse, foi num tempo médio de 40 minutos e 13 segundos. Se eu não me engano, eu vou colocar os dados aqui no treino, era para ficar entre 40 minutos e 18 segundos a 45 minutos. Eu terminei em 43, então assim, no final do treino eu achei que eu tinha tido um mau desempenho, mas eu acredito que foi bem, eu acho que tá muito bom. Um outro ponto, vou mostrar aqui na tela para vocês, as minhas parciais foram interessantes, eu posso assim dizer. No meu primeiro KM eu fiz 6,25, eu acho que eu poderia ter entre 6,35 a 6,40. O segundo fez 6,29. No terceiro KM eu fui para 6,53. No quarto KM eu fui para 6,29. E meu pensamento era tipo, cara, eu preciso terminar os 2 últimos. O meu corpo ia, mas a minha mente falava que não. Então, tipo assim, foi uma guerra interna assim comigo mesmo. E aí o quinto KM eu tirei muito pé, porque eu tava achando que eu não conseguiria fazer o sexto. E aí o quinto KM eu fui pra 7,10. Eu falei, cara, eu vou fazer nessa média. E é isso. Quando chegou no sexto KM, eu entendi que dá pra fazer. Eu não sei se isso acontece com vocês também, mas
Quando chega no último, parece que dá um gás maior. Eu falei, cara, agora também eu vou dar tudo de mim aqui. E aí eu fui para 6h43 e consegui finalizar o treino. O que eu percebo aqui é que a partir do terceiro, 4 km, a oscilação ela fica bem maior mesmo. Isso talvez me dificulte um pouco em uma prova ou principalmente nos meus treinos. Então o que eu tenho tentado fazer, entender quanto tempo médio eu posso gastar em cada km para que eu não quebre, porque eu já quebrei em um treino. Como eu vou fazer uma prova, eu queria ter uma percepção maior, vou estar forçando muito, entende? E o quanto que eu vou estar conseguindo fazer essa prova até o final. Eu não estou preocupado no sentido de tempo em relação à prova, quanto tempo que eu vou fazer, mas em relação a conseguir terminar ela sem ficar se preocupando muito com o pace. Inclusive, estava conversando com uma pessoa sobre isso e ela falou assim, cara, desapega um pouco do pace. No começo, nem sabia o que era isso, eu não tinha um treinador para me explicar a respeito disso, etc e tudo mais. E foi muito mais leve. Depois que eu ouvi isso, fez mais sentido assim, porque o que acontece? No mundo da corrida hoje, todo mundo se cobra muito em relação a isso. Todo mundo quer ter um bom desempenho. Tudo bem você querer melhorar, mas também é importante você entender seus limites, você aprender a curtir primeiro. Isso foi o que mais me chamou a atenção, assim, aprender a curtir e depois pensar em desempenho. Porque quando chegar a época de desempenho, eu vou ter que exigir de mim bastante mesmo. Mas ainda não é o momento, então eu acho que discernir as estações faz parte, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a prova, porque aí eu trago para vocês mais atualizações. Valeu, só vai!